Sejam muito bem-vindos à nossa Escola Bíblica Palavra Viva. E nós estamos ministrando para você o curso Doenças do Nosso Século, aqui na nossa escola. E nós já informamos você acerca, primeiramente, do que são essas doenças. Na verdade, são práticas pecaminosas que têm afetado de uma maneira agressiva a vida da igreja nos nossos dias. E essas doenças, elas podem ser organizadas em grupos para o melhor entendimento. E nós já começamos a falar sobre as doenças na área intrapessoal. É o primeiro grupo de doenças que nós vamos estar tratando. Vamos tratar de outros grupos e outras doenças. Mas nós já falamos sobre o orgulho e a vaidade, que é uma doença na área intrapessoal. O orgulho que afeta profundamente os relacionamentos humanos e que é acompanhado da vaidade. Já falamos também sobre egoísmo e avareza. Essa é uma doença gravíssima, porque ela nos coloca na mesma condição dos idólatras diante de Deus. Todo avarento, de acordo com a palavra, é um idólatra. E o ídolo aí, no caso, é o dinheiro. E por trás do dinheiro existe uma entidade que Jesus chamou de Mamon. Ok? Mas hoje nós vamos falar sobre a incontinência. O que é a incontinência? A incontinência é outra das graves doenças que afetam as pessoas que vivem no nosso tempo. Essa doença faz com que as pessoas não tenham domínio de si mesmas. Então, nós poderíamos dizer que a incontinência é a ausência de domínio, de si mesmo, de autodomínio. As pessoas dominadas por essa doença não conseguem refrear seus impulsos naturais, e acabam sendo dominadas pelo pecado. Isso fica claro em Romanos capítulo 1, versículos 23 a 32. Quando a Bíblia nos adverte enfaticamente acerca desta condição pecaminosa. Nesta passagem, Paulo está tratando da manifestação da ira de Deus sobre o pecado. Ele nos mostra que a ira de Deus vem dos céus contra toda impiedade e injustiça cometida por homens ímpios. No versículo 18. Deus revelou a todos os homens através da sua criação. E através das coisas criadas por ele, nos são reveladas os seus atributos invisíveis, bem como o seu grande poder. E por serem alvos da revelação de Deus através da sua própria criação, tais homens são indesculpáveis, ou, conforme Paulo diz no texto, inexcusáveis. Eles conheceram a Deus, pois Deus se revelou através da criação, mas não o glorificaram como Deus. Antes, dedicaram sua adoração às coisas que foram criadas, criadas por Deus. E o homem, ao invés de adorar a Deus e louvar a Deus pelas coisas criadas, reconhecer a grandeza de Deus nas coisas criadas, eles passaram a adorar as coisas criadas. Eles trocaram a glória de Deus por uma mentira, que são o culto às coisas criadas. Isso é uma mentira. E o homem trocou a glória de Deus pela adoração às coisas que foram criadas por Deus. Ou seja, houve uma inversão de valores, uma inversão espiritual na vida dos seres humanos. Dessa forma, eles passaram a substituir a adoração que deveria ser direcionada ao Criador para a sua criatura, que é o homem corruptível. E aí então entra também as aves, quadrúpedes e répteis. Devido a essa falsa adoração, Deus entregou os homens aos seus próprios desejos infames. A partir daí, surgem as práticas homossexuais, pois as mulheres abandonaram as relações normais com os homens e passaram-se a relacionar mulher com mulher. E os homens, de forma semelhante, passaram a se relacionar com outros homens.
eu estou citando o texto bíblico. Deus chama essas práticas de torpeza e envia um julgamento que afeta fisicamente os praticantes de tais práticas. É isso que Paulo está dizendo nesse texto de Romanos 1, que vai do versículo 18 até o versículo 32. Pois bem, a homossexualidade, ou seja, a atração e prática sexual com pessoas do mesmo sexo, era tão difundida na época de Paulo como é nos nossos dias. As pessoas às vezes ficam escandalizadas, assustadas, perplexas por verem tantos casais homossexuais surgindo, né? E até comento que há tempos atrás não era tanto assim. Não, na verdade era. É que não havia uma liberdade para que eles pudessem se expressar o seu amor, né? Seus sentimentos. E agora não, agora existe uma liberdade maior para que eles possam se expressar. Existe até a sociedade defendendo as práticas, né? O posicionamento LGBT, e isso trouxe uma maior liberdade para que eles possam se expressar socialmente. Naquela época, na época de Paulo, havia muitas práticas pagãs que serviam para encorajar essas práticas. Na verdade, era uma questão até de cunho religioso, né? Em alguns cultos, como o culto a Dionísio, né? A Baco, eram cultos que estimulavam as práticas homossexuais, a pedofilia, né? O Império Romano foi, assim, palco de muitas festas, né? Festas anababescas produzidas pelos imperadores romanos, que envolviam a prática homossexual com garotos bem novinhos, praticamente adolescentes, né? Então, essas práticas eram consideradas por muitos como aceitáveis e até mesmo a sociedade como um todo acatava essas práticas. Nos nossos dias, essa prática é considerada por muitos como aceitável e até mesmo igrejas aceitam e ordenam pastores e pastoras homossexuais. Apesar disso, é uma prática totalmente condenada e proibida pelas Escrituras, conforme Levítico capítulo 18, versículo 22. Por mais que haja pessoas que discordam disso, ou pessoas que concordem com isso, para nós cristãos, não é a sociedade que estabelece os padrões de conduta, mas sim a lei de Deus. Então nós seguimos a palavra. Não somos contra homossexuais. Isso é um sofisma que o inimigo tem lançado para colocar as pessoas contra a igreja. A igreja não odeia homossexuais, muito pelo contrário, nós os amamos. Mas como cristãos, nós nos posicionamos contra o comportamento. Mas o comportamento, apesar de ser contrário aos nossos princípios, não nos afasta daqueles que os praticam. Pelo contrário, nós os amamos, oramos por eles e trabalhamos para que eles possam ter a revelação da palavra de Deus. São pessoas como qualquer outras. Né? Da mesma maneira que nós evangelizamos pessoas que têm uma religião contrária à nossa. Nós evangelizamos muçulmanos, respeitamos a sua crença, mas anunciamos Jesus, porque como cristãos, nós não estamos propondo às pessoas que mudem a sua religião, ou que mudem o seu comportamento. Nós entendemos que o novo nascimento, ministrado por Jesus, através da sua obra completa que ele realizou por nós na cruz do Calvário, é para mudar a nossa natureza. Então, se o novo nascimento muda a minha natureza, e antes eu tinha uma natureza que praticava qualquer coisa que desagrade a Deus, essa nova natureza vai ter uma prática diferente. Então, nós não precisamos, como cristãos, ficar criticando as práticas homossexuais,
Ou se quisermos ir para outra linha, a prática das pessoas que se alcoolizam, ou a prática das pessoas que se prostituem, ou a prática das pessoas que usam drogas. Nós não somos aqui tipo apologetas de um estilo de vida moralmente correto. Nós somos pregadores do Evangelho. Nós pregamos o Evangelho de Jesus. E quando uma pessoa crê no Evangelho, a sua natureza é transformada. Não é mudança de comportamento, não é mudança de opinião, não é mudança de filosofia de vida, mas é uma mudança de natureza. E Jesus disse, quem não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. Não é quem pratica ou deixa de praticar qualquer coisa. É quem não nascer de novo. Então, exatamente por isso que nós temos, como cristãos, uma posição de amar as pessoas independentemente das suas opções, sejam elas sexuais, religiosas, políticas, econômicas, não importa. Nós amamos o ser humano e queremos que o ser humano tenha um encontro com Jesus. Os homossexuais, eles acreditam que seus desejos são normais e devem ser aceitos e respeitados por todos. Eles defendem o direito de expressar seus desejos onde e como quiserem. Mas Deus não nos encoraja a realizar todos os nossos desejos, nem mesmo aqueles que nós consideramos como normais. Os desejos que contrariam a sua lei ou a sua palavra devem ser reprovados e banidos. Portanto, cabe ao homossexual que se converte a Jesus tomar consciência da pecaminosidade desta prática e crer no poder de Deus para libertar. É necessário ter em mente que Deus pode e perdoará os pecados sexuais, da mesma maneira que perdoa os demais. Mas a homossexualidade, o homossexualismo, não é a única prática condenável que é praticada por pessoas incontinentes. Há outras perversões, libertinagens e vícios que são igualmente reprovados pela palavra de Deus. Nessa altura, devemos fazer a seguinte pergunta: como podemos vencer a incontinência? A palavra de Deus nos dá um caminho quando nos admoesta a fazer tudo com moderação, autocontrole e disciplina. Essas três práticas são a nossa resposta à incontinência. Então, em primeiro lugar, vamos falar sobre moderação. O dicionário nos dá as seguintes definições de moderação: ação ou efeito de moderar ou moderar-se. Então, é uma ação, né? A moderação, antes de tudo, é uma ação. Em segundo lugar, é uma atitude de continuar na medida exata. Então, moderação também é uma atitude. Terceiro, comportamento ou característica de quem evita excessos. Então, é um comportamento, é um estilo de vida de uma pessoa que ela evita os excessos. E comedimento. Comedimento, né? Controle, limites. E também, moderação é aquilo que demonstra prudência. Vamos apontar aqui como definição de moderação o comportamento ou característica de quem evita excessos. Uma pessoa moderada procura evitar os excessos. Ela é cuidadosa no trato com a bebida alcoólica, com comida, com sexo, com divertimentos, etc. Sua preocupação sempre será não exceder na medida em que ela pode fazer ou usufruir. Segundo, autocontrole. Essa é a segunda resposta que daremos à incontinência. Autocontrole é a capacidade de controlar as emoções e os desejos. É a capacidade de gestão de uma pessoa para o seu futuro. O autocontrole é uma resposta ainda mais agressiva em relação à incontinência, pois através dele vamos controlar nossas emoções e nossos desejos. Muitas pessoas sofrem por não conseguir controlar as suas emoções. Choram por qualquer coisa, se irritam facilmente, sofrem por qualquer ofensa, enfim, sofrem por qualquer situação,
porque tem suas emoções fora do controle. Outro problema sério de muitas pessoas é a dificuldade para controlar seus desejos. Isso tem levado muitas pessoas a gastar muito dinheiro, estourar o limite do cartão de crédito e se endividar. Outras pessoas lutam com uma compulsão por comida. Outras, uma compulsão por bebida ou sexo. Todas essas pessoas precisam aprender a exercer o autocontrole. E em terceiro lugar, a disciplina. Disciplina é a obediência ao conjunto de regras e normas que são estabelecidos por determinado grupo. Também pode se referir ao cumprimento de responsabilidades específicas de cada pessoa dentro do grupo ou de um contexto. A palavra vem da mesma raiz da palavra discípulo. A disciplina é a identificação de um discípulo, ou seja, o discípulo é uma pessoa disciplinada ou que está debaixo de uma disciplina. Uma pessoa disciplinada certamente vai exercer a moderação e o autocontrole. A disciplina é a base para a operação dessas duas atitudes. Através de uma vida disciplinada, marcada pela moderação e pelo autocontrole, vamos vencer a incontinência. Então, quais são as três atitudes, os três posicionamentos ou as três práticas que devemos exercer para vencer a incontinência? A moderação, o autocontrole e a disciplina. Podemos confiar que Deus nos concederá a capacidade de reagir à incontinência, pois o controle e o domínio próprio é parte integrante do fruto do Espírito, conforme Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23. Se temos o Espírito Santo agindo livremente em nós, ele nos concederá o seu fruto, e certamente receberemos toda a capacitação para vencer a incontinência. Podemos descansar no cumprimento da palavra, pois ela nos garante que Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. A moderação que Deus nos deu através do agir do seu Espírito em nós, nos dará a cura da incontinência. O mesmo Espírito nos dará autocontrole, que é seu fruto operando em nós, e nos conduzirá numa vida disciplinada, como discípulos de Jesus. E assim, seremos curados da incontinência. Então, esta é mais uma doença intrapessoal. E a última que nós vamos tratar nesse bloco, ok? Nós encerramos o bloco de doenças intrapessoais. Na nossa próxima aula, vamos entrar no assunto doenças na área social, ok? Mas eu quero exortar você a vencer, a lutar na sua vida em oração, numa vida com Deus, para vencer essas doenças. Elas trazem sérios prejuízos para a sua vida pessoal e para os seus relacionamentos intrapessoais. Então, olha a Deus, busca o Senhor e vença essas enfermidades. Agora, eu quero, se você deseja ter o nosso livro, tá? Ele está em formato revista, mas é um livro com todo esse estudo sobre a primeira parte do curso, as doenças do nosso século. Está aqui, você pode nos ligar, vou deixar aí um número de celular, que é o nosso WhatsApp, para você ligar e fazer a sua encomenda, tá certo? R$20 cada exemplar, e você pode acompanhar os nossos estudos, reler, fazer as suas anotações e ministrar para outras pessoas também. Então, se você é pastor, se você é líder de um pequeno grupo, líder de uma comunidade, você vai poder ter esse material e também ministrar outras pessoas. Além disso, você pode nos ajudar curtindo o nosso vídeo, inscrevendo-se no canal e acessando o sininho lá, para você receber as nossas atualizações, e também você poderá compartilhar esse vídeo nas redes sociais. Amém? Quero fazer uma breve oração com você no encerramento da nossa aula de hoje. Pai, eu oro e abençoo todos os nossos alunos que estão ligados no curso As Doenças do Nosso Século, aqui na Escola Bíblica Palavra Viva.
Que o Senhor o abençoe agora, neste momento, ministrando sobre a vida de todos o fruto do Espírito Santo, para que possam vencer as doenças intrapessoais. E hoje, de maneira especial, que o Senhor possa libertar aqueles que estão nos ouvindo e crendo nesta oração, o Senhor possa os libertar da incontinência. Que o Senhor abençoe cada um dos nossos alunos, onde quer que eles estejam assistindo este vídeo, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Estaremos de volta em breve com mais um vídeo, uma aula da nossa Escola Bíblica Palavra Viva, com o curso Doenças do Nosso Século.